só tem o Espírito Santo quem é salvo. Então, a partir do momento que Jesus, a sua graça me alcança, Ele me reconecta com Deus. Então nós somos compostos de corpo, alma e espírito. Mas o nosso espírito, imagine um fio desplugado da tomada. Esse é o nosso espírito. Por isso que ele fica andando aonde? Rastejando pelo chão. Esse é o nosso espírito. Então, o que é o corpo? O corpo é isso, é essa carapuça. O que é a alma? A nossa consciência animalesca, os nossos instintos. E o que é o nosso espírito? Também pode ser considerado como uma consciência, porém divina, casal. Mas essa consciência divina, eu gosto de explicar, Ellen e Pedro, como esse fio de tomada. Então, alguém já pegou um eletrodoméstico, uma televisão? Antigamente tinha aquelas televisão de tubo que você ia transportar, e às vezes você não enrolava a tomada, e a tomada ficava arrastando, às vezes você dava um tupicão, caía. Já caiu uma vez com a televisão do meu tio. Mas enfim, então você está andando ali arrastando o fio da tomada no chão. Quando a graça de Deus nos alcança, o que Jesus ele faz? Vou ensinar a você. Jesus ele faz isso daqui, ó. Ele pega a tomada, ó. Aqui está a nossa tomada, ó. Nossa tomada aqui está desligada, certo? Então, está aqui a tomada desligada, ó. O que Jesus ele faz? Isso não foi nada combinado, viu? Então, a gente anda assim, ó, nosso espírito rastando no chão. Quando a graça de Deus nos alcança, o que Jesus faz? Ó, ele faz isso aqui, ó. Ele nos reconecta com o Criador, que a gente vive num mundo com a conexão interrompida. Nesse momento, ó, não sei se vocês perceberam, mas aqui, quando eu tirei a tomada, essa caixa parou de funcionar. Então está gerando o que? Corrente. Então é isso. O Espírito Santo de Deus é isso. Ele gera essa conexão que agora ele habita em nós. É Deus diretamente conosco nessa conexão. E o Espírito Santo agora na nossa consciência, prevalecendo sobre a nossa consciência lúcio animalesca, carnal, instintiva. Então, só tem o Espírito Santo quem é salvo. Mas esse texto mostra um homem cujo o texto diz que hoje houve salvação nessa casa. Mas para que houvesse isso, foi necessário alguns estágios. Eu quero falar um pouco desse momento de Santa Ceia, sobre os estágios pelo qual esse homem de pequena estatura passou. E talvez você vai se localizar e se situar de acordo com a ministração. Então Lucas capítulo 19, verso 1 diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu. Repitam comigo, Zaqueu. Ele era chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura não conseguia, por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, eu estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se alguém me extorquir alguma coisa, eu devolverei 4 vezes mais. Jesus então lhe disse: Hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Hoje houve salvação nesta casa. Então, quando nós falamos em salvação, a gente precisa entender o contexto que implica em dizermos que somos salvos. Então, só é salvo quem um dia esteve perdido. Essa seria a explicação de acordo com o senso popular. Mas como eu disse anteriormente, essa explicação que eu fiz, quando a graça de Deus nos alcança por um propósito, o homem que rompeu com Deus no jardim do Éden, a gente começa a perceber o que está ao nosso redor
E a gente vai manifestando a nossa inclinação para o que é mal, o que é do pó, para o que é terreno, para o que é da carne, é o que eu falei agora, a nossa alma animalesca. Mas Jesus, o Cordeiro de Deus que foi imolado antes da fundação do mundo, ele se esvazia da sua glória, vem até a terra na forma de homem, revela ao Pai, cumpre sua missão de morrer na cruz e derramar o seu sangue para nos purificar dessa dívida que era imposta sobre nós, vence a morte e nos devolve a condição que Deus sempre planejou para cada um de nós, de vivermos em comunhão com Ele e sermos perfeitos conforme a sua imagem e semelhança. Mas, mesmo tendo essa informação, por que ainda há muita gente perdida em nosso meio? Ou até mesmo a gente, porque em determinados momentos nós nos sentimos com a sensação de ainda estarmos perdidos, desamparados e sozinhos? Então, pode ser que tenha gente aqui essa noite que talvez também se encontre nessa condição, porque ela está em meio à multidão, ela está seguindo Jesus, mas havia uma multidão que seguia Jesus, mas uma multidão perdida, sem mesmo ao certo responder o porquê estavam ali, naquele lugar. Então essa é a pergunta: por que estou aqui? Por que a multidão está ali? E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Para nós superarmos esses momentos, nós temos que entender e participar dos estágios para ter um verdadeiro encontro com Jesus, o que fará com que as pessoas dirão: hoje houve salvação nessa casa. Então, quem era Zaqueu? Zaqueu, se nós compararmos aos dias de hoje, quando a gente fala de publicano, ele era um cobrador de imposto. Então hoje quem cobra imposto da gente é a Receita Federal, né? É o famoso leão, é o fisco. Então, mas tudo em prol de um governo, do Estado. Mas, naquela época, quem cobrava eram os publicanos. E os publicanos cobravam imposto para um Estado dominante. Eles estão aqui na Palestina, mas o Estado dominante é o Império Romano. Então, o publicano era nada mais nada menos do que um palestino judeu trabalhando em prol do Império Romano. É a mesma coisa que você ter ali uma empresa e você ter o seu pior concorrente, um cara desleal, e o seu filho sair debaixo das suas asas, trabalhar com você, sair e trabalhar com o concorrente. É mais ou menos isso. Então o publicano, se nós compararmos aos dias de hoje, o publicano ele é um político, mas não é um político, o vereadorzinho, é o político na mais alta esfera. E Zaqueu ele era o chefe dos publicanos. Ele não era só um publicano cobrador de imposto como Mateus, ele era o chefe. E ele era um homem muito rico, mas ele enriqueceu de forma ilícita, extorquindo o seu próprio povo, em prol do Império Romano. E Zaqueu, por ser judeu, ele conhecia bem a lei, porque a lei dizia, a lei de Moisés dizia que quando você roubasse, ou quando você fizesse algo que você extorquisse alguém, você teria que restituir 4 vezes mais. Por isso que ele disse para Jesus: eu estou dando metade dos meus bens aos pobres, só não vou dar tudo porque eu vou ter que restituir 4 vezes mais aqueles a quem eu extorqui. Então, o interessante é que quando a gente lê a Bíblia, a gente precisa entender que a Bíblia, eu falo que um dos maiores erros dos evangélicos contemporâneos, dos evangélicos de hoje, é idolatrar a Bíblia. Esse é o problema. Nossa, pastor, eu já disse isso e eu gosto muito de enfatizar: nós não somos seguidores da Bíblia, nós somos seguidores de Jesus Cristo que se revela-nos da Bíblia. Eu já expliquei, porque se eu sou seguidor da Bíblia, literalmente falando, então, se o velho chegar para mim aqui, o velho fofoqueiro, e ele falar para mim: ô pastor, o fulano lá está traído, está pulando cerca lá. Brincadeira, meu sogro não é fofoqueiro, não é minha sogra. Brincadeira, não é não. Brincadeira, não é. É só para descontrair, tá, pessoal? Mas enfim, brincadeira, minha sogra é uma santa. E vai para o céu direto por ter casado com ele?
Enfim, a gente brinca, mas é que eu gosto do culto da noite. O culto da noite hoje está cheio, pessoal. Olha que beleza, Deus está fazendo um milagre. Enfim, o que eu estava falando mesmo? Do velho fofoqueiro. Então, imagine que meu sogro chega para mim e fala assim: pastor, o irmãozinho lá está sendo chifrado, viu? Que a minha vida está pela cerca. Ah, é? Então vamos levar o problema para a comunidade. A gente chega para a comunidade: a irmãzinha lá, está pulando cerca. Somos seguidores da Bíblia, sim ou não? Sim. O que a Bíblia diz para fazermos? Apedreja. Então traz a irmãzinha para cá. Amanhã, pessoal, no culto a gente vai ter a pregação, vai ter a Santa Ceia. No final do culto vai ter a sessão apedrejamento, tá? Então cada um traz uma pedra. Quem puder trazer um paralelepípedo, melhor, porque assim a gente acaba de vez. Seria assim se nós fôssemos seguidores literais da Bíblia. Mas nós somos seguidores de Jesus Cristo, que se revela-nos da Bíblia. Mas a Bíblia é fantástica, porque a Bíblia é um livro que ele é vivo, porque foi inspirado por Deus. Deus inspirou homens a escreverem a Bíblia. E quando a gente lê, mas com essa conexão agora com Ele, é como se nós lêssemos, o próprio autor vai falando: ó, tá vendo isso aqui, ó, isso aqui, isso, ó, é esse caminho aqui. Ele é o autor. Então a Bíblia, ela é nada mais nada menos do que um livro de arquétipos. O que são arquétipos? Alegorias, símbolos. Isso porque cada personagem nela descrito sou eu, é você, somos nós. Isso significa que todos nós temos um pouco de Adão, todos nós temos um pouco de Eva, todos nós temos um pouco de Moisés, de Davi, de Esther, nós temos um pouco de Josué, de José do Egito, de Jacó, de Salomão e também de Zaqueu. Então os personagens da Bíblia Sagrada apontam os caminhos que todos nós trilhamos, e conforme nós vamos lendo, a gente vai se identificando. Mas conforme a gente vai se identificando com esses seres humanos que erram, mas que quando depositam as suas vidas em Deus, tudo muda. E nessa história de Zaqueu nós vamos diferenciar esses estágios, os degraus que ele vai subindo na sua peregrinação espiritual. Então, como ele saiu da condição de total ignorância acerca da pessoa de Jesus para se tornar um amigo íntimo, no qual ele o recebe na sua casa e senta à mesa com ele. Então hoje nós vamos entender quais são esses caminhos, quais são esses estágios. E o primeiro deles, repita comigo: alienação. Esse é um estágio quando a gente vive como se Deus não existisse, mesmo acreditando na sua existência. Então, eu acho que você um dia, assim como eu, você recebeu uma herança confessional. O que é uma herança confessional? É natural que quando você cresce, você é educado pelos seus pais e você herda a cultura do seu pai, dos seus pais. Inclusive, dentro dessa cultura dá um contexto religioso. Se o seu pai é católico, você vai começar nos ritos católicos. Se o seu pai é membro de uma igreja, de uma religião de matriz africana, você vai ali seguir esses passos. Se você tem pais que são evangélicos, você vai herdar essa confissão. Mas você vai ter as suas experiências, você vai vivendo. Então você sabe, você até acredita, Deus existe, mas você o ignora. Você vive como se ele não existisse, mesmo tendo uma religião ou achando ter uma. Então, na verdade, nessa fase, a gente vive com uma ilusão de não precisar de Deus. É a nossa fase do contentamento, da satisfação, da alegria. É a fase do sucesso, é a fase do prazer. É a fase de quando a vida é boa. É quando vamos em busca dos nossos interesses, dos nossos desejos, dos nossos anseios, das nossas vontades, em busca da nossa plena satisfação. É quando a gente persegue os sonhos e os objetos de desejo do nosso prazer. Essa é a fase do Zaqueu ladrão. É a fase do Zaqueu usurpador, vendido ao Império Romano, impiedoso, opressor. E nesse processo, Zaqueu enriquece. E ele tem a oportunidade de acesso ao prazer. E nessa fase, que é o primeiro estágio, o estágio da alienação, há algumas etapas. E a primeira delas é a etapa da frustração.
Porque isso acontece porque desejamos algo para nos dar prazer, porque a fonte do nosso desejo e satisfação é essa. E quando a gente consegue, a gente percebe que aquilo que deixou de ser a nossa fonte de desejo e satisfação, a gente busca para outro, porque nós somos muito volúveis. Quem aqui nunca se sentiu vazio e falou assim: nossa, vamos trocar de carro? Aí você pensa: vou trocar de carro, ou vou trocar de moto. Mas quem aqui nunca pensou: eu estou com vazio, vou trocar de carro? Aí você fica pensando: o que eu vou fazer? Eu vou comprar isso, aquilo, e você fica viajando. Você preenche o seu tempo ocioso pesquisando qual é o melhor vídeo no YouTube, vê a descrição, vê a opinião dos donos. Aí você vê: não, é esse. Aí você vai ver, você anda: é esse. Beleza, vamos lá, faz ali, aprovou a ficha, pode assinar o contrato, hoje é tudo online. Na hora que você chega, aquela ansiedade: amanhã eu pego o carro. Na hora que você entra no carro, você dá a partida, aí você fala: e agora? Alguém já teve essa sensação? Eu estou citando um exemplo com o carro, mas às vezes é com outra coisa. Nós somos volúveis, a gente parece que fica sempre em busca de prazeres. E na etapa da frustração, quando a gente consegue o que a gente quer, aí a gente estica os olhos para outro desejo, e isso acaba nos enojando, a gente começa a ficar enojado, com nojo. Você quer dar um exemplo? Quem aqui não gosta de leite condensado? Quem gosta de leite condensado? É uma delícia, não é? Você pegar de madrugada, você pegar uma colherada de leite condensado, é bom ou não é? Agora 2 colheres, é bom ou não é? Melhor ainda. 3. Agora uma lata. Alguém consegue comer uma lata de leite condensado? Ô louco, Gil. Mais 2 latas você consegue? 2 latas você consegue? 3? 3 pensando bem. 4? Não, aí passou. Eu amo doce. Quem me conhece sabe, eu não posso, mas eu amo doce. Mas, olha, tem hora que, como diz aqui, né, a palavra correta é intoxica, mas popularmente a gente fala intoxica, é ou não é? Intoxica, é ou não é? O propina não fala, é intoxica, não é bonito, intoxica, é ou não é? Estou falando besteira? E vai chegar um momento que nós vamos entrar nesse modo automático de busca, e isso consegue, mas o vazio continua, e vai em busca de outro desejo e consegue, mas o vazio só aumenta. E é daí que a gente entra numa outra etapa, dentro desse primeiro estágio, que é a etapa do exagero. A gente começa a praticar abusos, a gente começa a entrar numa sina em busca do prazer, e quanto mais avançamos, precisamos de doses maiores para termos a mesma satisfação que os desejos anteriores. Isso não acontece somente com drogas, sejam lícitas ou ilícitas, mas acontece em tudo. Eu estou limpo de droga há muitos anos, quase 20 anos que eu não uso drogas, que Deus me libertou. Mas são drogas ilícitas. Mas quantas drogas às vezes a gente faz uso? Lícita, remédio. Eu teve uma época que foi receitado, para a gente ter um pouco mais de estímulo, um remédio chamado Ritalina, que é usado para quem tem TDAH. Então, que tem lá em casa, a Duda tem transtorno de déficit de atenção. O meu é o contrário, transtorno de déficit não de atenção, de hiperatividade, que é o mesmo transtorno, TDAH. Então, a Duda é déficit de atenção, o meu é hiperatividade, eu sou hiperativo. E isso me gera, às vezes, narcolepsia. Alguém sabe o que é narcolepsia? Sono excessivo. Então, durante o dia, sono excessivo. E a Ritalina deixa você assim. Mas antes era um remedinho de 10 miligramas, daqui a pouco 2 remedinhos de 20 miligramas, daqui 3. Mas quando eu percebi que eu estava tomando quarto, eu falei: não, está amarrado em nome de Jesus. Então, é assim às vezes com outras coisas. É com comida, é com doce, é com tudo. E aí, a gente entra numa outra etapa, que é a etapa do desespero. É o momento em que percebemos que entramos num modo automático, viciante, dependente, não conseguimos sair dele. É quando você literalmente morre, espiritualmente falando. Quando você destrói a sua vida em relacionamentos prejudiciais. É quando você cai em um sofrimento profundo e mergulha numa escuridão da sua alma e de lá não consegue mais sair. E é nesse momento que você vai dizer que precisa de um algo a mais que você nunca provou.
Quando você está numa situação, você vai no médico e você tem ali o diagnóstico, não tem cura. Você não aceita. Eu falei, não aceito. Vou no outro médico. Faz a bateria de exames e ele fala, não tem jeito. Eu falei, não, aí você conversa com os outros, viu? Tem um médico lá de São Paulo, ele é especialista nessa doença. Você vai lá, faz uma bateria de exames, gasta o que você não tem, aí ele fala, infelizmente é irreversível. Aí chega um momento que você fala que quando o natural ele não pode mais suprir aquilo que você necessita, é quando você parte para a busca daquilo que você nunca viveu. É aí que o ser humano ele vai atrás de cartomante, ele vai atrás de pai de santo, mãe de santo, de letarô, ele vai na campanha do sal grosso. Eu não sou contra a campanha do sal grosso, inclusive aqui nós vamos fazer em breve, tá? A campanha do sal grosso. Você traz, a igreja dá o sal, você traz a picanha, tá? Daí a gente faz o churrasco. É brincadeira, tá? Você vai achar que o pastor vai fazer campanha aqui. É brincadeira. Mas enfim, tem gente que às vezes está na multidão. Ele vai na igreja, vai para quê? Olha, se tem uma coisa que dói ouvir, mas antigamente doía assim de frustração, hoje dói de raiva, de falar, meu, como que pode o senhor não ser tão tapado, para não falar outra coisa? Eu não sei se a pastora fala, mas já deve ter visto isso. Aí eu vou no outro pastor, a oração dele é mais forte. Aí eu estou indo lá na outra igreja, lá porque, nossa, lá eu encontrei Deus. Não encontrou nada. A pessoa está em busca, né, Casão? A pessoa está em busca de algo que, ela, na realidade, ela não se converteu ainda. E é nesse momento, depois dessas etapas do primeiro degrau, que Zaqueu vai para o segundo degrau. Repita comigo, que é a busca. E é nesse momento que a pessoa vai para tudo lá. E a pessoa em meio à multidão, seguindo a Jesus, mas está em meio à multidão. Ó, as igrejas hoje estão lotadas. Lotadas. Se você sair aqui ao nosso redor, tem igrejas lotadas. Mas o que essas igrejas estão fazendo para atrair pessoas? Prega seu evangelho? Não prega. Elas vão por alguma promoção. A promoção do quebra de maldição, a promoção do restaurando o seu lar, a promoção do Semana de Poder. Esses dias vieram falar para mim, e aí, como que você está fazendo lá na Marião a Semana do Poder? Eu falei, não faço essas coisas, porque poder tem todo dia no nome de Jesus. Não é uma semana que vai ter junto com poder. O nome de Jesus é poder. Há poder hoje, que é domingo, há poder amanhã, que é segunda, há poder na terça, há poder na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, feriado. Quando tiver nome de Jesus, há poder. Eu não preciso fazer isso para atrair membresia. A comunidade cristã é outra coisa. Eu não estou aqui para ser um profissional da fé, porque a igreja é meu negócio. Eu estava ontem na casa da Miriam, eu, a pastora e a Duda, visitando a Sofia, passou por um procedimento, e está conversando, né, pastora? A pastora estava lá, a pastora tem mais tempo de ministério do que eu, e a gente está falando, hoje é um negócio. E não é querendo falar, a gente tem muitas falhas, mas a gente que ainda tem o chamado como algo precioso, a gente sofre com isso. Porque as pessoas, elas não querem o evangelho, elas não querem a cruz. Elas não são como o ladrão da cruz que reconheceu o Messias. Falou, não, eu estou aqui porque eu mereço. Elas querem ser o outro, viu? Se você diz quem é, salve-se a si mesmo e salve a nós. O que você tem para me oferecer? É isso que as pessoas querem. O que você tem para me dar? Ei, Deus, eu vou fazer a campanha, mas o que você tem para me dar? Eu vou entrar no sacrifício, mas vou ganhar quanto? Pelo amor de Deus. Mas nessa busca, as pessoas estão em busca, mas em meio à multidão há um Zaqueu que está buscando. Só que ele, depois da busca, em meio à multidão, ele encontra Jesus, ele vê Jesus, mas ele sobe um outro degrau. Repitam comigo, o degrau da observação. E para onde ele vai para observar Jesus? Sobe numa figueira. E ali
Nesse lugar, tem gente que na fase da busca começa a olhar tudo ao seu redor. E nessa fase da busca, as pessoas realmente fazem isso. O que eu estou falando, o que o pastor Tony está falando é verdade. Porque eu conheço o meu vizinho que frequenta aquela igreja lá, mas não se vergonha, não mudou nada. Jesus. Enfim, é a observação. Na hora que você observa, você fala: opa, mas esse evangelho que se prega, opa, ele transforma. Esse louvor que a gente canta, por que levantam as mãos? Por que tem vontade de chorar? Eu quero experimentar o que essa pessoa está experimentando. Então aí já não é mais uma pessoa perdida em meio à multidão, mas é alguém que observa e presta atenção. Então Zaqueu, ele observa Jesus passando, tocando nas crianças, tocando em uma mulher, fazendo comentários com seus discípulos, e Zaqueu tenta ouvir. Ele presta atenção em quem anda junto com Jesus. Ele observa os gestos de Jesus, as palavras de Jesus, e tudo isso aonde? Em cima de uma árvore. E ali ele fica fascinado pela pessoa de Jesus, e os seus olhos não desgrudam mais de Jesus. Só que sabe o que é mais interessante? Que se você está prestando atenção em Jesus, saiba que Jesus já está prestando atenção em você há muito tempo. Você só presta atenção em Jesus porque Ele está prestando atenção em você. Jesus te viu, olhou para o seu coração, para a sua dor, para as suas angústias, para as suas perguntas, e é nesse momento em que Jesus olha para você e diz: desce. E aí Zaqueu entra num quarto estágio, sobe um quarto degrau. Repita comigo: o degrau do encontro. O degrau do encontro. E Zaqueu desce da árvore e vai ao encontro de Jesus. E Jesus vai à sua casa. E no momento em que ele vai, troca afetos. E nesse momento é quando Jesus te chama pelo nome, e você abre a casa para ele entrar. É nesse estágio que você desenvolve intimidade com Jesus, ouve a voz de Jesus, é tocado pelo amor e pela graça de Jesus. É quando você já o acolheu, já o recebeu, já foi abençoado por ele. E é o estágio em que você desfruta de uma proximidade com Jesus, a ponto de dizer: eu sei quem Jesus é e Ele sabe quem eu sou. Então, esses são 4 degraus que Zaqueu sobe. E talvez você pode dizer: foi um Zaqueu ladrão que caminhou numa vida de desespero, numa vida de perguntas, de tédio, de êxtase, porém vazia e sem sentido. Mas quando ele começa a buscar, ele passa a observar, e é nesse momento em que ele é trazido para o encontro, para a intimidade da mesa com Jesus. E talvez você possa pensar que esse seja o clímax, João. O clímax dessa experiência é sentar à mesa com Jesus. Porque muita gente em meio à multidão também chega nesse clímax, nesse momento. Mas há um último degrau que Zaqueu sobe. E muita gente emperra nesse degrau. Eu já vou falar para você qual é esse degrau, mas antes eu vou só relembrar. Lembra do jovem rico? Bom mestre, que faço para herdar a vida eterna? Ainda bem que me chama de bom. Observa os mandamentos. Opa, isso eu já faço. Então imagine em outra conjectura: Senhor Jesus, meu Senhor e Salvador da minha vida, o que eu faço para desfrutar do teu reino? Ele fala: sentar à mesa comigo. Aí ele fala: mas isso eu já faço, eu estou sentado na mesa com você. Mas o jovem rico, o que Jesus ele fala? Então vá, venda tudo o que você tem, dê aos pobres, depois volte e siga. Esse jovem fez isso porque ele era um homem muito rico. Alguém consegue entender, ou alguém aqui sabe me dizer qual é o último degrau? Alguém arrisca dizer? A humildade. Não é a humildade. Vai arriscando. Alguém arrisca? Não é o arrependimento. Experiência. Não é a experiência. Entrega. Quem falou? É a entrega. É a entrega. É quando Zaqueu ouve Jesus e percebe os olhos de Jesus voltados para ele, cheios de amor e cheios de graça.
E é aí que a sua consciência é tocada, as suas memórias, as suas vergonhas, as suas sombras, as suas escuridões, vem tudo à tona. E daí você se constrange na presença de Jesus. Mas é nesse momento em que você é inundado pelo amor de Deus, até o ponto em que se explode num ato de entrega e consagração. É quando Zaqueu diz: eu abro mão das minhas riquezas e vou dar metade aos pobres. Só não dou tudo, porque a outra metade é para restituir aqueles a quem eu extorqui. E é nesse momento em que você entrega tudo nas mãos de Jesus e diz: toma, é tudo teu, não preciso mais disso, pois já encontrei o que eu tanto buscava. É como se Zaqueu falasse para Jesus: vem aqui no meu quarto, veja toda essa pilha de dinheiro sujo, as minhas riquezas adquiridas de maneiras ilícitas. Eu não quero mais, eu não preciso mais disso, pois eu te encontrei. E é nesse momento em que Jesus diz: hoje houve salvação nessa casa. Então, quando você sai da mesa e leva Jesus para o quarto da intimidade, porque para a mesa, você pode participar da mesa, ninguém é banido da mesa. Eu sempre prego isso ninguém é banido da mesa. Eu sempre cito a história da prostituta. Mas depois que você sai da mesa, e aí? É aí que você tem que fazer como onde moravam os seus demônios, é chamar Jesus para te livrar disso. É nesse momento em que Jesus devolve a sua humanidade e identidade de um filho de Deus que havia se perdido. É como Jesus fala para aquela mulher adúltera que ninguém apedrejou: vais e não peques mais. Ou seja, vai, mas tem uma vida de intimidade comigo, de entrega contínua. É por isso que todos os dias a gente tem que buscar a presença de Deus. A gente tem que estar participando ativamente da igreja. Quando alguém se afasta de Deus, ela deixa de ser gente, passa a ser bicho, porque vive por instintos. E Jesus devolve a nossa humanidade. E quando Ele faz isso, você passa a olhar para as pessoas com misericórdia. E quando você faz o que Jesus fez por nós, entregar a sua vida em prol de um mundo melhor, é nessa hora que a gente discerne que Jesus some das nossas vidas e passa a viver aqui dentro, que é o Espírito Santo. E aí se ouve no céu: hoje houve salvação nessa casa. Amém? É por isso que a gente participa nesse momento da Santa Ceia do Senhor. E a Santa Ceia do Senhor, ela é justamente feita para esse momento. Eu convido aqui o Felipe e a Solange, os nossos diáconos escalados para essa noite, para que possam entregar esses cálices que são simbólicos nas mãos de todos. Estende para que a gente possa consagrar todos juntos, a gente possa participar juntos da ceia do Senhor. Hoje nós vamos cear juntos, nós vamos orar, fazer um momento de oração, tá? E ó, 7h51, 8 horas a gente está terminando, mas cheio, transbordando da presença de Deus. Amém? Eu falo que o Espírito Santo é isso. A gente está falando sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo não é nenhuma mágica. Não é nenhuma mágica. Vai abrir um portal, ou uma dimensão celestial. Não é nada disso. É o Espírito Santo estar em nós e saber que aconteça o que acontecer, Ele está conosco, nos consolando, nos confortando. Todos receberam? Sim. Levante para o alto. Vamos consagrar. Santo Deus e amado Pai, em nome de Jesus, nós consagramos esse pequeno cálice que simboliza o teu corpo, que foi moído e traspassado no madeiro, e o suco da videira, que representa o teu sangue, o sangue purificador, o sangue da remissão, o sangue da reconciliação e da purificação dos pecados, o sangue que lavou e rasgou a dívida imposta sobre nós. Senhor, esse é o momento de estarmos na mesa contigo, mas depois de cearmos, é o momento de sairmos, de pegarmos em suas mãos e levar o Senhor para esse quarto onde a gente guarda os nossos medos, os nossos traumas, as nossas vergonhas.
Talvez aquilo que a gente fez, a gente se arrepende. Talvez aquilo que ainda nos machuca diante de experiências que vivemos antes de te conhecer. E mostrar para ti. E falarmos: Senhor, nós entregamos a ti. Eu sei que o Senhor vai dar um fim em tudo isso. Porque eu já estou constrangido apenas de estar em tua presença, mas ao mesmo tempo que eu me sinto constrangido, eu me sinto em paz, porque eu estou sendo acolhido e amado de uma forma que eu nunca fui amado antes, nem mesmo pelos meus genitores, pelos meus irmãos de sangue, amigos. É um amor que transcende a compreensão humana. E é isso que o Espírito Santo faz conosco. O Espírito Santo, como diz o apóstolo Paulo, nos traz a paz que excede todo entendimento. É uma paz que a gente não pode explicar. Não é essa paz que as pessoas buscam para que se acabem as guerras. É uma paz no sentido de tranquilidade, de calmaria, mesmo em meio à guerra. É paz, mesmo em meio aos conflitos. É serenidade, mesmo em meio às tribulações. Ai, Espírito Santo, como é bom e doce a tua presença. E nós desejamos isso. Que ao comermos deste pão e ao bebermos deste cálice, a gente possa trazer à memória tudo isso, em nome de Jesus. Tomai todos, comei e bebei, isso é o meu corpo e meu sangue inteirado por vós. Fazer isso em memória de Jesus. Vamos participar da Santa Ceia do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Se você quiser se ajoelhar, ficar sentado, fica à vontade. Vamos buscar a presença do Espírito Santo. Ah, Senhor Jesus, nós fazemos isso de uma maneira simbólica, mas é como se o Senhor pulsasse em nós agora.